E está conosco essa noite, vai trazer a palavra, como nós anunciamos, o pastor Carlos Patente. Pastor Carlos Patente foi pastor aqui na nossa cidade, na região também, mas aqui na ilha mesmo, né, na oitava da ilha, e nós criamos uma amizade desde então, e há muitos anos que ele tem vindo aqui pregar na nossa igreja, trazer uma mensagem, um amigo querido, especial, que nós temos aí no nosso coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Não tenho nenhuma dúvida que Deus vai usar pastor Carlos Patente, que tem sido um homem de Deus, uma pessoa que realmente é especial nas mãos do Senhor, para trazer a mensagem do Senhor. Então abra o seu coração, e eu tenho convicção que Deus vai fazer algo especial na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos, queria convidar o pastor Carlos vir aqui à frente. Nós vamos estar orando pela vida dele, e você vai colocar a mão no seu coração e falar: Senhor Deus, fala comigo nessa noite, assim como eu quero ouvir a voz de Deus. Como bom é a gente sair da igreja, né, e falar assim: puxa vida, Deus falou comigo nessa noite, e Ele vai falar ao seu coração, no nome de Jesus. Pai, eu apresento a vida do teu servo nas tuas mãos. Deus, tu tens usado o teu servo ao longo da sua vida, e eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor vai usá-lo nessa noite, com sabedoria, inteligência, com graça, mas Senhor, e especialmente uma palavra que nós necessitamos nessa noite. Ó Deus, fala ao nosso coração. Todos nós estamos com a nossa mão no coração, dizendo: Senhor, queremos ouvir a tua voz. Portanto, abençoa o teu servo, abençoa a sua família, abençoa, Senhor, o seu ministério, a sua igreja, onde ele passar, ó Deus, que ele possa levar esse perfume agradável de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, rever irmãos queridos, conhecer outros, né? Talvez mais rever do que conhecer, não é? E eu sou agradecido a Deus pelos pastores dessa igreja e por essa igreja que tem sempre nos recebido com tanto carinho. Eu costumo dizer que a Bíblia fala que quem semeia colhe, é a lei da semeadura. E sem nenhuma falsa modéstia, eu creio que eu semeei alguma coisa de boa aqui ao longo desses anos que se passaram. Mas há um princípio da semeadura que você às vezes colhe muito mais do que você planta. E eu tenho certeza que eu tenho colhido, o carinho dos irmãos que eu tenho recebido é muito maior do que o carinho que eu semeei, não é? Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dessa igreja, que sempre tem nos acolhido de maneira tão amável, de maneira tão solícita, através do pastor Rimac, né? E eu agradeço de coração por esse privilégio. Eu tenho a impressão que se eu vir aqui no Brasil e não vir aqui, acho que ficou faltando alguma coisa. E cheguei ontem à tarde em Belo Horizonte, e hoje já estou aqui, e logo depois do culto aqui estaremos indo para Teófilo Otoni. Pregarei lá em Águas Formosas no meio de semana, retorno no final de semana a Belo Horizonte, depois vou para Salvador, prego em Salvador, final da próxima semana, retorno a Belo Horizonte, fico até quarta-feira, quinta-feira, vou a Uberlândia, prego lá de sexta a segunda, depois retorno a Belo Horizonte, onde prego no final de semana, e segunda-feira estarei retornando aos Estados Unidos. Então, quando eu tive essa oportunidade, essa chance de estar aqui, eu disse: vai ser cansativo, mas eu vou, pelo prazer que eu tenho de estar aqui com os irmãos, pelo carinho com que eu sou recebido aqui. E isso aqui me motiva a vir aqui, né? A gente é recebido por pessoas de maneira tão amável que a gente fala: poxa vida, que coisa gostosa é esse carinho, esse amor dos irmãos. Eu quero agradecer de coração a esse amor que vocês têm sempre demonstrado para comigo, tá bom? Nós trouxemos alguns livros, eu creio que vocês já conhecem quase todos os nossos, ou se não todos, não é? Temos apenas alguns poucos exemplares, não trouxemos todos os exemplares, temos, vocês sabem, 12 livros escritos,
Eu creio que devem ter 5 títulos ali fora. Se você ainda não tem e quiser adquiri-lo, pode fazê-lo lá com o nosso secretário que está lá cuidando dessa parte aí do livro, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Capítulo 30, melhor dizendo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Gostaria que você acompanhasse com bastante atenção a leitura desse texto. Os irmãos podem permanecer assentados, mas acompanhem com reverência a leitura da palavra. Nos fala de uma cidade chamada Ziclag, uma cidade que foi dada pelos filisteus através de um dos seus príncipes, a Davi. E ali Davi estabeleceu residência com seus soldados. E esse texto que nós vamos ler nos fala o que aconteceu com a família de Davi e logo depois o que vai acontecer com ele quando ele retorna do campo de batalha. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã a Jezreelita e Abigail a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em cavalos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, amém? Há vitórias na nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, que tem sabor de derrota. Vou ilustrar o que estou dizendo.
narrando ou contando um fato que aconteceu e que vocês devem ter conhecimento. Um dos filhos de Davi se levanta contra ele, lidera um exército armado, e este filho se chamava Absalão. E Davi então é forçado a fugir de Jerusalém com uns poucos soldados, e Absalão então lidera um exército para matar o próprio pai. E Davi comanda um pequeno exército, e com este pequeno exército ele derrota um exército maior, liderado pelo seu próprio filho. Naquele dia em que esses dois exércitos pelejaram, mais uma vez o exército de Davi saiu vitorioso. Mas naquele dia, aquela vitória teve sabor de derrotas. Por quê? Porque ao contrário das vitórias anteriores, em que ele voltava sorrindo para casa, desta vez ele voltou chorando. Ao contrário das vitórias anteriores, em que inimigos desconhecidos eram abatidos, desta vez foi o seu próprio filho. Ao contrário das vitórias anteriores, em que ele voltava exaltado para casa, desta vez ele voltava humilhado. Para não corrermos o risco em nossas lutas diárias de sairmos com um gosto amargo de nossas vitórias, nós precisamos aprender algumas lições que esse texto nos ensina. Esse texto que nós acabamos de vos ler, que nos fala da peleja, da batalha travada por Davi contra os amalequitas, que saquearam seus bens, suas famílias e colocaram fogo na cidade em que eles moravam. Ele nos fala da importância de sairmos à luta, mas nos fala também da importância de considerarmos algumas coisas antes e durante a luta a ser travada. E com base nesse texto, eu quero lhes falar nesta noite sobre o tema: o que fazer antes de ir à luta, ou até mesmo durante a luta, o que fazer. Quero considerar por uns poucos minutos com os irmãos nesse texto, porque sabemos que a vida é uma luta, todos os dias nós saímos à luta. E o que fazer além de ir à luta? Em primeiro lugar, você deve ir à luta, mas não deve deixar a sua família desprotegida. Vá à luta, mas não deixe sua família desprotegida. Desde que Davi passou a conviver com um dos príncipes dos filisteus, que era chamado Aquis, o rei de Gate, fugindo da perseguição de Saul, Davi e os seus 600 homens saíam todos os dias para o combate e obtinham êxito em suas pelejas. Até aquele presente momento, nada havia acontecido com seus familiares, nem com seus bens, que haviam adquirido ao longo dos anos. No dia em que ele e os seus soldados se uniram a este rei de Gate, chamado Aquis, para pelejarem contra Saul, os príncipes dos filisteus não aceitaram a ajuda de Davi, porque viram naquela ocasião uma oportunidade de Davi os trair para restaurar o seu relacionamento com Saul. Assim, Davi foi dispensado de pelejar contra Saul pelos príncipes filisteus. E ao retornarem para a cidade na qual eles moravam, eles a encontraram totalmente devastada pelo fogo. Suas famílias e seus bens haviam sido sequestrados pelos amalequitas. E isso trouxe grande amargura para o coração de Davi e para os seus soldados, a ponto dos soldados ameaçarem apedrejá-lo. A grande lição que nós podemos tirar dessa desgraça que aconteceu com Davi é que não adianta eu sair à luta todos os dias,
Não adianta eu sair à peleja todos os dias, obter grandes vitórias lá fora e perder os que estão mais próximos de nós, a começar dos nossos próprios familiares. Os versos 1 e 2 nos dizem claramente a respeito disso que aconteceu. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram cativos. A pergunta que eu faço para a nossa reflexão é a seguinte: por que os amalequitas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes? Era porque eles eram bons? Definitivamente não, pelo contrário, eles eram conhecidos pela sua maldade. Prova é que Deus já havia dito anteriormente que eles seriam eliminados da terra. O que levou os amalequitas a não fazerem nenhum tipo de maldade contra os que eles encontraram na cidade de Ziclag foi o fato deles não encontrarem nenhuma resistência da parte dos que lá estavam. Isso significa dizer que pelo fato de estar envolvido com os seus afazeres, com as suas pelejas fora da sua casa, fora dos limites da sua família, Davi não se deu conta que estava deixando sua família sem a sua devida proteção. Amados, os anos e os séculos se passaram e esta continua sendo uma das principais razões do porquê muitos de nós temos sofrido as mesmas derrotas que Davi sofreu no passado. Porque nós temos saído à luta, mas não temos tido o cuidado de proteger a maior riqueza que Deus nos deu depois da nossa salvação, que é a nossa família. Muitos de nós estamos ocupados demais com as nossas ambições pessoais, com uma posição social mais elevada, uma posição econômica melhor, umas vezes uma posição intelectual e por que não dizer até mesmo espiritual melhor, diante dos homens e diante de Deus. Eis aí uma das razões do porquê você ouve a história de muitos pastores, homens de grande projeção, caindo aqui e acolá, jogando tudo por terra, colocando tudo a perder. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes estão buscando crescer nas suas posições, às vezes espiritual, social, econômica, intelectual, tem saído à luta, mas tem deixado suas famílias completamente desprotegidas, à mercê do ataque do maligno e do inimigo que vai minando a resistência desses lares e dessas famílias. Lamentavelmente, estas coisas têm se tornado secundárias para muitos de nós, e por isso o inimigo das nossas almas e das nossas famílias não tem encontrado nenhuma resistência da parte deles quando os ataca, razão pela qual cresce o número de descrentes. Hoje nós somos talvez um número maior de descrentes, pessoas que um dia estiveram servindo ao Senhor na igreja e hoje estão afastados dos que os que estão na igreja. Cresce o número de divórcios, cresce o número de viciados em drogas, bebidas alcoólicas, prostituição e pessoas que vivem na marginalidade. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós temos saído à luta em busca às vezes de vitória na nossa vida profissional, na nossa vida em todas as demais áreas, e temos deixado desprotegido os nossos familiares. Nossos filhos têm crescido, sido ensinados pelas babás eletrônicas, especialmente nesses dias em que não há nenhuma cerca moral para os meios de comunicação, e nossos filhos estão sendo doutrinados por esta mídia perversa e pervertida. Na maioria das pessoas que mencionei aqui são provenientes de lares assim. Aliás, numa recente pesquisa que eu vi, eu fiquei estarrecido em saber que grande parte dos presidiários são filhos de crentes, e muitos deles até filhos de pastores. Lares que saem à luta, mas deixam suas famílias desprotegidas. Agora, uma coisa digna de ser destacado aqui é que em dias não muito remotos, em dias não muito distantes do que acabara de acontecer com Davi, quando ele teve seus bens saqueados, suas famílias levados cativos pelos amalequitas, ele demonstrou ser um pouco mais cuidadoso com a sua família do que estava sendo agora.
Ouça com atenção o que diz o autor do livro de Samuel a respeito desse zelo com que ele demonstrou ter para com a sua família, logo no início da perseguição que ele sofreu. Vou ler o capítulo 22 de Samuel, nos versos 1 a 4, quando diz assim: Davi retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Veja, irmãos, o cuidado de Davi com os seus familiares em tempos passados. Mas os dias foram se passando, e Davi foi se acostumando em sair à luta. Percebeu que naquele dia os seus familiares não foram tocados. No outro dia saiu a luta, na outra semana, no outro mês, e assim os dias foram se passando, até o dia em que a sua cidade, sua família, seus bens foram saqueados de maneira intensa, e ele então se viu perdido. Às vezes tem acontecido isso com muitos de nós. No começo nós protegemos nossos casamentos, protegemos nossos filhos, temos o cuidado de ensiná-los no caminho do Senhor. Mas daqui surge uma necessidade: eu preciso de um carro mais novo, eu preciso comprar uma casa melhor. E então eu começo a intensificar, dobrar as minhas horas de trabalho, e aí eu começo a me ausentar de casa. Eu já não tenho mais uma frequência, já acompanho mais o crescimento dos meus filhos, já não começo mais a ver o crescimento dos meus filhos, não sei com quem mais eles estão se relacionando, não sei com quem estão andando. E daqui a pouco, irmãos, todo o dinheiro que nós ganhamos, muitas vezes é gasto para custear divórcios, é gasto para poder custear a recuperação de filhos que estão se perdendo. Minha pergunta para você nessa noite é: será que vale a pena sair à luta e deixar a família desguarnecida? Deixar a família desprotegida? Responda por si mesmo, porque eu creio que você tem a resposta. Esse texto nos ensina isso. Vá à luta, mas não deixe sua família desguarnecida, não deixe sua família desprotegida. Amém? Esse amém não me convenceu muito. Amém? Amém. Muitas vezes nós falamos amém, glória a Deus, se for em hora errada. O momento certo de falar amém, aí eu concordo, é isso mesmo. Eu vou sair à luta, mas não vou deixar minha família desprotegida. Essa semana eu falei com um casal. Acompanho o Facebook, né? Sou amigo de muita gente no Facebook. A vida prática é amigo de pouca gente, né? Mas a gente conhece muita gente, torna amigo de muita gente. Eu estou vendo que um dos membros da minha igreja, estou vendo só a esposa dele, de uma pessoa muito querida minha, só a esposa e a filhinha, nos restaurantes, nos outros lugares. E essa semana eu chamei e disse: onde é que está o seu esposo? Por que eu não o vejo com você nos restaurantes? Por que eu não vejo com você na praia, como você coloca as suas fotos? Por que eu não vejo? Disse: ah, pastor, ele não tem mais tempo, está trabalhando demais. E eu disse: eu quero falar com ele, preciso falar com ele, antes que todo esse dinheiro que ele está ganhando seja desperdiçado com divórcio, com separação, seja entregue nas mãos de advogados para custear uma separação. Pense, reflita. O que fazer antes de sair à luta? Vá à luta, mas não deixe de buscar a direção de Deus. Vá à luta, mas não deixe de buscar a direção de Deus. Queridos, com o intuito de nos conscientizar sobre a importância de não tomarmos decisões baseadas no que ouvimos, no que vemos e muito menos no que sentimos, o sábio Salomão nos deixou a seguinte advertência: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25.
Foi para evitar tomar uma importante decisão com base no que ele achava que deveria fazer, ou com base no que os outros achavam que ele deveria fazer, é que Davi procurou a orientação em Deus. Os versos 7 e 8 nos dizem que Davi chega para Deus e diz: o que eu devo fazer? Eu devo ir atrás do bando? Eu devo persegui-lo? Qual é a resposta que o Senhor tem para mim? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? Queridos, tristeza, raiva, pressão e amargura, tudo isso juntos dizia para Davi fazer alguma coisa, sem contar com a pressão dos 600 soldados que falavam em apedrejá-lo. A grande questão era fazer o quê? Se ele não sabia o que fazer para trazer de volta o que ele havia perdido. São em momentos como esse, em que nós não sabemos o que fazer, mas estamos debaixo de uma pressão que nos exige fazer alguma coisa, que costumamos tomar as decisões mais inconsequentes das nossas vidas. Daí a necessidade de aprendermos esta importante lição de vida que Davi nos deixou, de que não importa o que você precisa fazer, busque a direção de Deus para que você não chegue onde você não gostaria de chegar. Com base na minha experiência e na experiência de outras pessoas, além do que nos ensina a palavra de Deus, eu tenho visto que 3 coisas têm nos levado a tomarmos decisões sem a direção de Deus. Primeira, o indício de que tem tudo para dar certo. Tudo tem tudo para dar certo. Essa parceria tem tudo para funcionar. Essa relação tem tudo para ir adiante. Esse negócio tem tudo para prosperar. O indício é de que vai dar certo. Segunda coisa que tem nos levado a tomarmos decisões sem a direção de Deus: pressão de terceiros ou de circunstâncias, externas ou internas. E a terceira coisa, a necessidade de se fazer alguma coisa movido pelos sentimentos. Eu gostaria que você prestasse atenção na seguinte pergunta que Davi faz a Deus: Senhor, eu devo perseguir este bando? Eu vou alcançá-lo? Esta pergunta sugere que tanto a ocasião, quanto os 600 soldados, quanto a sua própria maneira de pensar, eram de opinião que ele deveria fazer isto. Aliás, era o mais lógico para se fazer, mas mesmo assim, ele queria saber o que Deus pensava a respeito deste assunto, se era isso mesmo que ele deveria fazer. Alguns anos depois desse episódio, seu filho Salomão escreveu as seguintes palavras: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O que o sábio quer nos conscientizar aqui é que, como bons seres pensantes que somos, porque nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, e ser criado à imagem e semelhança de Deus é ser pensante. Podemos fazer nossos planos, tanto para o presente quanto para o futuro, mas nós não podemos nos esquecer que só Deus conhece o nosso amanhã. Portanto, um plano que tem tudo para dar certo hoje pode não dar certo amanhã. Por isso, o melhor mesmo é buscar a direção de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: vá à luta, mas não deixe de buscar a direção de Deus. Vou ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Há muitos séculos atrás, o sucessor de Moisés, chamado Josué, estava caminhando a passos largos para a terra prometida. E no caminho, ele já havia derrotado Jericó, já havia derrotado outras nações. E quando ele está a caminho de remover uma outra nação que estava obstruindo a sua passagem, que era a terra de Gibeon, ele é recebido por uma caravana de homens que tinham suas roupas rasgadas, não como hoje, muitos de nós aí eu vejo jovens, especialmente jovens, suas roupas rasgadas, né? E às vezes logo no começo, comecei a ficar com dó, dizendo, aquela pessoa deve ter caído e rasgado o joelho todinho, com rasgado assim, outro embaixo e tal. Eu percebi que depois era moda, cada moda, né? Então,
Eles então chegam com suas calças rasgadas, chegam com suas camisas todas desfiadas, chegam com o rosto todo cheio de pó. Eles trazem um vinho com odres velhos, com os pães já bolorentos, e eles então, com as sandálias todas bem velhas, e eles chegam para Josué e dizem: olha, nós viemos de uma terra distante e nós ficamos sabendo o que o seu Deus tem feito por você e através de você, e nós queremos fazer uma aliança com você. E a Bíblia diz que Josué olha para eles e diz: vocês vêm de onde? Nós viemos de determinado lugar. E a Bíblia fala que Josué não pediu conselhos a Deus, e Josué fez uma aliança com os gibeonitas de que iria protegê-los e de que não iria eliminá-los. Logo na frente, Josué vai descobrir que aquele povo fazia parte de um povo que deveria ser eliminado. E agora ele não podia fazer isso mais, porque ele tinha feito uma aliança, ele tinha que honrar esta aliança. E por muitos anos, até os séculos vindouros, aquele povo deu trabalho para o povo de Israel. A pergunta que fica é: por que Josué tomou aquela decisão de fazer uma aliança com os gibeonitas, um povo com quem ele não deveria fazer aliança? Por 3 razões. Primeiro, com base no que ele ouviu. O que ele ouviu foi muito forte, foi persuasivo. Segunda coisa que o levou a tomar uma decisão, com base no que ele viu, ele olhou e disse: poxa, esse povo vem de um lugar distante, veja as suas sandálias, veja a sua roupa, veja o estado em que eles se encontram. Realmente foi convincente aos seus olhos. E a terceira razão que o levou a tomar uma decisão que não deveria ter tomado, foi com base no que ele sentiu. Ele sentiu. Quando o povo disse: olha, nós temos visto o que o seu Deus tem feito, ele então se inclina diante daquelas palavras, e com base no que ele sente, ele faz uma aliança com o povo com o qual não deveria fazer aliança. Irmãos, eu creio que a maioria dos nossos sofrimentos são provenientes de decisões erradas que tomamos, sem a direção e sem a bênção de Deus. E para evitar que isto aconteça, ouça a advertência que ele nos faz em sua palavra. Ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Meu querido irmão, por mais certo que você esteja que deve fazer este ou aquele negócio, ou tomar esta ou aquela decisão, com base no que parece certo aos seus olhos, certo aos seus ouvidos e certo aos seus sentimentos, não dispense a busca pela direção de Deus, porque a direção de Deus pode ser outra, diferente da que você pretende tomar. E quando isso acontecer, lembre-se sempre das palavras do profeta Jeremias, ditas por Deus a ele: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitas vezes você toma uma decisão assim, buscando um fim melhor, buscando algo melhor, e por isso você dispensa a direção de Deus, porque está tão claro que essa decisão certa. Cuidado, não confie totalmente nos seus sentidos, não confie totalmente no que você vê, não confie totalmente no que você ouve, porque tudo isso pode ser muito facilmente ludibriado, muito facilmente enganado. Mas confie 100% na direção de Deus, porque o que Deus tem para você é melhor. Confie. Amém? O que fazer antes de ir à luta? Terceiro lugar, vá à luta, mas não se deixe vencer pelo cansaço. Vá à luta, mas não se deixe vencer pelo cansaço. Se havia alguém que poderia usar o cansaço, não como uma desculpa banal, como muitos de nós às vezes usamos, mas como uma razão justa para não sair à luta aquele dia, este alguém era Davi e os seus 600 soldados. Depois de sucessivas batalhas contra os inimigos que queriam destruir Israel,
ao ser dispensado pelos príncipes dos filisteus da peleja contra Saul, Davi e seus 600 soldados enfrentam 3 dias de extenuante viagem até chegarem à cidade de Ziclag. Provavelmente alguns a cavalo, outros a pé. E depois de sofrerem com o impacto da perda que sofreram, eles buscaram a direção de Deus, e a direção de Deus para eles foi: vão à luta e recuperem o que vocês perderam. O cansaço era tão grande que 30% dos soldados de Davi, ou seja, 200, dos 600 soldados, 200 não aguentaram acompanhar os soldados que saíram à luta. O historiador que narrou esse texto relata assim esse episódio: Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Eu gosto de um ditado que diz: quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio; quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Desculpa era o que Davi e os seus soldados não queriam dar para justificarem o porquê eles não haviam saído à luta em busca do que eles haviam tirado, ainda que fosse perfeitamente compreensível se eles tivessem esperado um pouco mais para fazer o que fizeram. Eu entendo que o que levou Davi e os seus soldados a não usarem o cansaço como desculpa para não saírem à luta foi a importância do que estava em jogo, especialmente suas famílias. Possivelmente qualquer outra coisa poderia ter esperado um pouco mais, mas o que os esperava era mais importante. Quando eu leio a respeito, nesse caso, da importância que Davi e seus soldados deram às suas famílias, não permitindo que o cansaço os impedissem de saírem à luta em busca do que eles haviam perdido, eu fico pensando nas desculpas que muitos de nós temos dado para justificar as perdas que temos sofrido, especialmente na área familiar, escondidos atrás de desculpas como: estou cansado, não tenho tempo, estou muito ocupado. Muitos de nós temos perdido os nossos cônjuges, nós temos perdido os nossos filhos, temos perdido a convivência harmoniosa em família, porque não temos pago o preço que esta harmonia exige. Minha palavra para você nesta noite é: tanto para você que já perdeu, ou para você que quem sabe está em vista de perder, vá à luta. Não permita que o cansaço ou qualquer outra desculpa impeça você de ter uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode ter aqui na terra, que é uma família harmoniosa e abençoada. Pais aqui presentes nesta noite, é para vocês que eu estou endereçando essa palavra, no nome de Jesus. É verdade, educação de filhos é muito desgastante e cansativo. Porém, se vocês não se deixarem vencer pelo cansaço, a recompensa virá em breve com as alegrias que seus filhos lhes darão, como consequência da educação que vocês deram a eles. Mas ouçam-me, porém, se vocês deixarem, ou se deixarem vencer pelo cansaço, se descuidarem da educação dos seus filhos, especialmente a educação espiritual, preparem-se para sofrer muito em breve, como consequência
da educação que vocês não deram a eles, escondidos atrás da desculpa: estou cansado, não tenho tempo. Vocês não sabem o que é estar cansado. Talvez muitos aqui não sabem, alguns talvez sabem e entendem perfeitamente o que eu estou dizendo. Ah, pastor, se eu tivesse ouvido uma palavra dessa alguns anos atrás, eu teria gasto mais tempo com o meu filho, não teria escondido atrás dessa bandeira de estou cansado. Cansado estou eu hoje, ao ter que recolher o meu filho aqui e acolá, das mãos das drogas. E o que é pior, numa fase que já estou envelhecido ou envelhecida. Esposos e esposas aqui presentes, no que depender de você, esposo, no que depender de você, esposa, não seja omisso. Não use o cansaço ou qualquer outra justificativa como desculpa que possa servir de álibi para justificar a sua falta de ação, de empenho e de dedicação na construção de um casamento melhor e de uma família mais feliz. Não se esconda atrás dessa bandeira. Não se vença pelo cansaço. Porque se você, marido, fizer como esse caso que eu mencionei agora há pouco, está sempre cansado para dar uma atenção para sua esposa, a qualquer momento ela vai encontrar um que não vai estar cansado para dar a atenção que ela merece. Se você, esposa, se justifica achando que vai convencer o seu marido e a si mesma, de que você está descuidando dele porque você está cansada, ele corre o risco de encontrar alguma que não vai estar cansada para dar a atenção que você não está dando. Vá à luta, mas não se deixe vencer pelo cansaço. Essa é apenas a primeira parte de uma série de mensagens que eu tenho nesse texto. Como só tem esse tempo aqui, vou ficar com essa primeira parte da mensagem. Mas quero concluir com uma história que eu já contei no meu livro e creio que contei aqui. Uma mulher está andando no lugar ermo, com seu filho a tiracolo, e ouve uma voz misteriosa de uma caverna, que ecoa em voz altissonante e clara, dizendo: entra e pega o que quiseres. Em princípio ela fica um pouco assustada, sem saber de onde está vindo a voz. E novamente a voz ecoa de uma forma mais clara e mais forte, de dentro daquela caverna, e diz: entre e pegue tudo que puderes. Ela, ainda desconfiada, aproxima-se um pouco, e a voz pela terceira vez diz: entre e pegue tudo o que puderes. Ela então já está tanto mais confiante, aproxima da caverna, e agora uma voz mais suave diz: entra, pega tudo o que puderes. Dentro de 15 minutos a porta se fechará, mas não esqueça o principal. E quando ela olha para dentro da caverna, os seus olhos ficam encantados com o que ela vê: pulseiras, diamantes, colares, cordões, anéis, tudo
que os seus olhos jamais tinham contemplado. Ela então pega o seu filho apressadamente, coloca no canto da caverna e começa a recolher o que ela podia, coloca nos seus bolsos, coloca no pescoço, coloca nos seus dedos, coloca no seu braço e começa recolhendo tudo que ela podia, e passam-se os 15 minutos e a voz diz: a porta vai se fechar para nunca mais se abrir. Então ela pega tudo e sai correndo, e quando ela sai correndo, a porta se fecha, e ela então se dá conta que seu filho havia ficado dentro da caverna e nunca mais teve acesso a ele. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: vá à luta, consiga tudo que você puder. Você consegue ter uma posição intelectual, cultural do mais alto nível que você pode ter? Vá em busca disso. Você consegue ter prosperidade na sua vida financeira? Conquiste o que você puder conquistar. Na sua vida espiritual, lute para ter o melhor que você possa ter, em todas as áreas da sua vida. Mas não esqueça o principal. Não descuide do mais importante, porque no final, muito daquilo que você conquistou, perdendo muitas vezes, o mais importante, que é a sua família, vai servir tão somente de alvo de disputa pelos seus próprios filhos ou por um terceiro. Mas o que você deixar para os seus filhos na área de relacionamento uns com os outros e com Deus, isso vai perdurar. Vá à luta, meu irmão, mas não deixe sua família desprotegida. Põe um propósito diante de Deus: hoje eu vou lutar com todas as forças que eu puder para ter uma vida em todas as áreas melhor. Mas eu não vou deixar minha família desprotegida. Eu não vou deixar o meu casamento de qualquer jeito. Eu não vou deixar os meus filhos de qualquer jeito. Eu vou cuidar deles da melhor maneira que eu puder. Se eu tiver que perder alguma coisa, vai ser uma posição social. Se eu tiver que perder alguma coisa, vai ser algum dinheiro a mais. Mas a minha família eu não vou perder. Vá à luta, mas não deixe de buscar a direção de Deus. Porque aquilo que é melhor para você hoje, que seus olhos conseguem ver, pode não ser o melhor. E finalmente, vá à luta, mas não deixe o cansaço impedir você de conquistar aquilo que você pode conquistar. Se você perguntar para o pai, você tem uma família que você tem como referência? Um marido, uma esposa, ou um pai ou uma mãe? Senta com eles meia hora e você pergunta para eles. Eles vão dizer o trabalho que é, a luta que é, a dificuldade que é ser esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa, esse crente, seja o que for, qual área. Não vem, as coisas não vêm assim. Portanto, não deixe o cansaço ser uma desculpa para você não conquistar o que você pode conquistar. Que Deus te abençoe. Curve a sua fronte onde você está, eu quero orar por você. Senhor, eu quero me apresentar com os meus irmãos aqui nesta noite diante do Senhor. Ó Deus, todos os dias nós saímos à luta. Todos os dias, ó Pai, porque nós não estamos numa colônia de férias, ó Deus. Nós estamos num campo de batalha, onde todos os dias lutas são travadas. E nós queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas. Para que, ó Deus, o Senhor nos dê graça e sabedoria, para que ao sairmos à luta, não deixemos nossas famílias desprotegidas. Para que ao sairmos à luta, não deixemos de buscar a direção do Senhor. Para que ao sairmos à luta, não deixemos que o cansaço nos impeça de irmos além do que já temos ido. E assim, ó Deus, que as vitórias que o Senhor nos der,
nós as consagraremos e dedicaremos ao Senhor para a louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém.